Eu me lembro como se fosse ontem. O padre José chegou à cidade naquela manhã quente de verão. Havia algo no jeito dele, na forma como falava com todos, que me fascinava. Ele não parecia um padre comum. Sua voz era suave, mas firme, e havia uma suavidade em seus olhos que me fazia sentir que ele compreendia mais do que qualquer um ali. Era um homem de fé, mas também de um mistério que me atraía como uma mariposa para a chama. Quando ele olhou para mim pela primeira vez, não foi como olhares vazios de um religioso para uma fiel. Foi diferente. Eu senti algo que nunca havia sentido antes. Ele, com sua postura tranquila e acolhedora, despertou em mim um desejo que jamais imaginei existir. Não era apenas um olhar de devoção, mas algo que queimava por dentro. Algo que me fazia sentir viva de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. Eu não sabia o que fazer com esse sentimento. Não entendia. Um amor por um homem de Deus? Um amor impossível? Eu tentava ignorar, mas ele estava sempre lá, nas sombras dos meus pensamentos. Cada vez que o via, algo dentro de mim se agitava. E assim, o tempo passou. E eu me vi cada vez mais imersa naquele segredo. No fundo, eu sabia que nunca poderia contar a ninguém. Afinal, como poderia uma mulher casada, avó e respeitada na cidade se permitir sentir algo tão proibido? Ele chegou naquele verão, e nunca esquecerei o calor daquele dia. A cidadezinha onde cresci sempre foi pacata, sem muitas novidades. Mas quando o padre José apareceu, parecia que o tempo se transformava. Ele não era como os outros padres que passaram por ali. Tinha algo diferente. Talvez fosse o jeito dele, o olhar profundo que parecia enxergar dentro de nós, ou a maneira como suas palavras pareciam mexer com o coração das pessoas. Desde o primeiro momento em que o vi, algo dentro de mim se moveu. Não era apenas admiração, era algo mais forte, algo que eu nunca havia experimentado. Eu tinha meus filhos, meus netos, uma vida estável. Mas aquele homem, ele mexia com algo escondido em meu peito. Algo que eu tinha jurado ter esquecido. No começo pensei que era só uma atração passageira. Um capricho bobo. Eu era uma mulher casada, mãe de família, respeitada pela comunidade. O que mais eu poderia querer? Mas cada vez que ele passava pela minha casa, seu olhar se cruzava com o meu, e eu sentia uma leveza e uma chama dentro de mim que não conseguia controlar. E aos poucos aquilo começou a me consumir. Lembro-me do dia em que ele me chamou para a confissão. Nunca pensei que chegaria aquele momento. Eu que sempre fui fiel à igreja, uma mulher de fé inabalável. Agora me via diante de um homem que me fazia questionar tudo o que eu acreditava ser certo. "Como estava a senhora, Dona Maria?" Ele perguntou com aquele sorriso tranquilo e os olhos que pareciam penetrar em minha alma. Eu, nervosa, não soube o que responder. Minha mente estava confusa, meu coração acelerado, e eu apenas disse que estava bem, embora soubesse que nada estava bem. Ele sabia. Ele sabia que algo estava diferente. E foi nesse momento que ele começou a me olhar de uma maneira que nunca havia feito antes. Não era um olhar de padre, mas de homem. Eu sentia isso com uma intensidade que me assustava e ao mesmo tempo me atraía. E pela primeira vez, eu me vi querendo algo proibido, algo que sabia que nunca poderia ter. Esses dias passaram e nossa relação foi se tornando mais próxima. Ele começava a me procurar com mais frequência. Às vezes dizia que eu precisava de conselhos espirituais. Outras vezes, dizia que sentia falta de uma conversa mais pessoal. Eu sabia o que ele estava fazendo. E, ao mesmo tempo, não podia resistir. Cada encontro, cada palavra trocada, me fazia desejar algo que eu jamais pensei que fosse sentir por um homem. Eu sentia vergonha de mim mesma. Mas, ao mesmo tempo,
Não conseguia negar a atração que sentia por ele. Estava claro para mim que esse sentimento não iria desaparecer, mas as consequências de meu desejo me paralisavam. O que eu faria se isso fosse descoberto? O que aconteceria com minha família, minha reputação, minha fé? Mas no fundo, eu sabia que não podia mais ignorar. Eu estava me apaixonando por ele. E esse amor, esse sentimento profundo, era o mais doloroso que já experimentei. Houve um dia, uma tarde abafada e silenciosa, em que finalmente não pude mais conter o que sentia. Ele estava na porta da minha casa, seus olhos fixos nos meus. Eu sabia que não havia mais volta. Ele sabia o que estava acontecendo também. Então, sem dizer uma palavra, ele se aproximou. E naquele momento, tudo ficou claro para mim. Ele me beijou. Um beijo suave, mas cheio de um desejo reprimido que nem ele sabia como lidar. Eu queria gritar, correr para longe, mas algo me dizia que aquele momento tinha sido inevitável. E, ao mesmo tempo, eu sabia que a dor que viria depois seria insuportável. Aquele beijo foi o fim de tudo. Ou melhor, foi o início de uma dor que eu nunca soubera que existiria. Eu sabia que não podia ter aquilo. Ele era um homem de Deus. Eu, uma mulher casada e mãe de família. Mas naquele momento, os sentimentos falavam mais alto do que qualquer princípio. Depois disso, ele se afastou. Não foi por mim, nem por ele. Foi pela igreja, pela vida que ele havia escolhido e pela vida que eu também tinha. Não havia espaço para um amor assim. Mas o que mais me feriu foi que ele nunca mais me procurou. Ele sumiu da minha vida. E com ele se foi o único amor que eu talvez tenha tido de verdade. Passei o resto da minha vida carregando aquele segredo. Nunca disse nada para ninguém, nem mesmo para os meus filhos. Fiquei com o peso no peito, com o coração partido e com uma saudade que não passava nunca. O tempo me fez calar, mas a dor permaneceu. E agora, anos depois, com a morte de Padre José, é a primeira vez que eu consigo falar sobre isso. Eu nunca pude ser honesta com ninguém, mas agora, aos poucos, vejo que talvez seja a hora de compartilhar o que guardo dentro de mim. Não por mim, mas para que, talvez, outras pessoas que se sintam perdidas em um amor proibido saibam que não estão sozinhas. Nos dias que se seguiram ao nosso beijo, eu me sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo. Algo havia mudado em mim. Algo que não podia mais ignorar. Eu acordava todas as manhãs com o peso de uma culpa que nunca imaginei sentir. Como uma mulher de fé poderia se entregar ao desejo de um homem de Deus? Como poderia eu ser tão egoísta a ponto de fazer algo tão impensável? Ele se afastou. E eu sabia que aquele afastamento era necessário. Não apenas para ele, mas para mim também. Ele tinha uma missão, uma vocação que não poderia ser ignorada. E eu... Bem, eu tinha minha vida, meus filhos, meus netos. Havia tantas coisas que estavam em jogo. Mas, mesmo assim, o coração não obedecia à razão. Cada vez que ele passava pela minha porta, uma sensação de vazio tomava conta de mim. Era como se o mundo ao meu redor tivesse perdido a cor. Como se tudo fosse uma sombra do que poderia ser. Eu tentei me concentrar nas minhas orações, nas minhas tarefas diárias, mas nada parecia mais importante. Tudo o que eu conseguia pensar era nele. Como eu me sentia quando ele estava perto. Como minha alma ansiava por algo que eu nunca poderia ter. E naquela solidão, eu me perguntava se ele sentia o mesmo. Será que ele pensava em mim também? Eu passava os dias em um estado de tormento, meu corpo exausto de tanto trabalhar, mas minha mente sempre retornando àquela tarde. O beijo, o desejo, o amor impossível. Eu estava dividida entre o que minha fé me dizia ser certo e o que meu coração me pedia. Eu me sentia como uma mulher dividida em duas partes.
uma que tentava seguir as regras e outra que ansiava por algo mais. O amor é uma força poderosa, mas o amor proibido, esse amor que nos devora por dentro, é ainda mais forte. Eu sabia que não podia dar vazão a isso, mas ao mesmo tempo, minha alma não sabia mais viver sem a lembrança dele. O padre José evitava minhas olhadas. Ele sabia que aquilo entre nós não podia continuar. E eu sabia que, se continuássemos, ele poderia perder sua vocação, sua dignidade, sua vida inteira. E para mim, eu perderia tudo. Eu perderia a minha própria identidade, minha família, tudo o que construí. O peso da moralidade recaía sobre mim. E eu sabia que não podia continuar alimentando esse amor. Mas o amor não escolhe tempo, nem lugar, nem circunstâncias. Ele apenas acontece. E ao contrário do que sempre ensinei aos meus filhos, às minhas netas, o amor pode ser uma força incontrolável, muitas vezes destrutiva, mas sempre verdadeira. O dia em que ele me deixou foi um dia nublado, como se o céu também soubesse o que estava acontecendo. Ele veio até minha casa, e quando ele entrou pela porta, eu soube que seria a última vez que veria aquele olhar caloroso. Ele olhou para mim com uma expressão que não conseguia entender completamente. Era tristeza, mas também uma espécie de resignação. Eu sabia que ele estava lutando contra os próprios sentimentos, como eu. Dona Maria, eu não posso mais vê-la, ele disse, e sua voz tremia. Este amor entre nós não pode continuar. Eu sou um homem de Deus. A minha vocação, a minha missão, é maior do que qualquer desejo pessoal. As palavras dele me cortaram como facas. Eu sabia que ele estava certo, mas não sabia se poderia viver com a dor de perder aquilo que nunca poderia ter. Eu o olhei e tentei encontrar palavras, mas nenhuma delas parecia adequada. O que eu poderia dizer? Eu o amava, mas sabia que ele tinha razão. Não havia espaço para nós no mundo. O que me assustava, no entanto, não era o fato de ele ter retornado. Era o que isso representava. O que o fato de ele estar ali, naquele momento da minha vida, significava para mim agora, quando o amor já não era mais uma possibilidade. O que isso significava para o meu passado, que estava enterrado e esquecido? O que isso significava para minha fé, que agora parecia tão frágil, tão incerta? Nos dias que se seguiram ao seu retorno, eu passei a me questionar se ainda poderia fazer parte de sua vida, mesmo que fosse de forma pequena, discreta. Eu sabia que ele não poderia ser meu. Mas talvez pudéssemos ser apenas amigos. Talvez ele tivesse mudado. Talvez eu tivesse mudado. Eu pensei que poderia sentir de novo a sensação de estar perto dele, sem que isso causasse tanto sofrimento. Eu estava enganada. O que mais me atormentava não era o desejo em si. Era o que ele representava. Ele era tudo o que eu não pude ter. E ao vê-lo novamente, todas as lembranças de um amor reprimido vieram à tona. Eu olhava para ele na igreja e imaginava todos os momentos que nunca compartilhamos. E, em um momento de vulnerabilidade, eu fui até ele. Eu o encontrei no corredor da igreja, enquanto ele estava saindo para cumprimentar os fiéis. Ele me olhou, e eu senti que ele me reconhecia imediatamente. Algo nos olhares de ambos disse tudo. As palavras ficaram presas na minha garganta, mas, de alguma forma, o silêncio entre nós foi mais eloquente do que qualquer coisa que pudéssemos dizer. Ele me olhou com aquela mesma compaixão. Mas algo mais estava lá. Algo mais sombrio. Eu sabia que ele sabia o que eu sentia. Ele sempre soubera. Mas a vida, com todas as suas obrigações e regras, os separou. O fato de ele ser quem era, o fato de eu ser quem sou, significava que nunca poderíamos ser nada mais do que simples estranhos. Ele me disse algumas palavras gentis e se afastou de mim novamente.
Foi ali, naquele corredor frio, que percebi a verdade que sempre soubera, mas nunca quis aceitar. Ele e eu nunca poderíamos ter sido. A sociedade, a igreja, a moralidade, todos esses fatores impuseram limites ao nosso amor. Mas mais do que isso, era o fato de que nós mesmos nos impedimos, por medo do que o mundo diria, do que poderíamos perder. Eu nunca soubera até aquele momento que o maior obstáculo a superar era o medo que criamos dentro de nós mesmos. Eu me afastei dele lentamente, sentindo cada passo como uma despedida. Ele não precisou dizer nada. O que ele me deu naquele momento foi uma última olhada que me revelou tudo o que sempre precisei saber. Nós dois sabíamos que aquilo era o fim. O fim de uma história que nunca deveria ter começado, mas que havia começado de qualquer forma. Eu não sabia mais o que fazer com esse amor. Eu sabia que ele nunca me amaria da maneira que eu desejei, mas eu também sabia que ele sempre seria parte de mim. Uma parte que eu não poderia esquecer, nem mesmo que quisesse. Eu me sentia estranha por ainda carregá-lo, mas ao mesmo tempo, era o que me mantinha viva. Era o que ainda dava sentido ao meu coração, embora me causasse dor. Foi ali, naquele dia, que tomei uma decisão. Eu não precisaria mais buscar respostas. Eu não precisaria mais viver à sombra desse amor. O que eu precisava era seguir em frente, com a certeza de que o amor, o verdadeiro amor, nem sempre é algo que podemos ter. Ele era algo que se sentia, algo que existia no espaço entre nossos corações, mas que nunca poderia se concretizar. E de alguma forma, eu finalmente aceitei isso. Quando o tempo passou e o peso da velhice finalmente começou a me dominar, eu percebi que talvez fosse tarde demais para entender tudo o que a vida me dera. Eu sempre vivi no compasso das obrigações diárias, mas um fio de saudade e arrependimento se arrastava por dentro, me lembrando de algo que eu havia perdido, a capacidade de viver plenamente. Eu pensava nele muitas vezes, nas tardes silenciosas, em que a casa ficava vazia, nos momentos em que meus filhos estavam ausentes, trabalhando, ou se cuidando de suas próprias vidas. Mas à medida que a vida foi se desfiando diante de meus olhos, com a morte de amigos e parentes e o desgaste da minha própria saúde, a saudade que eu sentia não era mais apenas pelo amor que não vivi. Era também pelo tempo que passei, tentando negar a mim mesma o que eu realmente sentia. Quantas vezes eu olhei para os rostos de minhas filhas e filhos e tentei me convencer de que tinha feito a escolha certa, que havia me sacrificado para viver uma vida de dever? Mas no fundo, eu sabia que não era assim. O amor nunca é uma escolha fácil, e o amor verdadeiro, esse é ainda mais difícil de abandonar. Não queria ser uma mulher que lamentasse por um amor perdido. Eu sabia que meu papel no mundo sempre seria o de mãe e avó, que minha vida, como a de tantas outras, era feita de pequenas vitórias e fracassos. Mas ao longo dos anos, a memória dele, de Padre José, foi se tornando um fardo e uma bênção ao mesmo tempo. Ele não estava mais aqui, mas em algum lugar dentro de mim, ele ainda era real. Às vezes me peguei perguntando, em uma conversa, silenciosa comigo mesma: e se eu tivesse sido mais corajosa? E se eu tivesse escolhido ele sem medo? Não havia resposta para essas perguntas. O que restava agora era a aceitação. E ainda assim, em noites silenciosas, quando o vento sussurrava nas árvores e a lua iluminava a casa de forma suave, eu podia jurar que, em algum lugar, em algum tempo, talvez houvesse outra vida em que eu pudesse tê-lo amado de verdade. Após o retorno de Padre José à cidade, eu me vi novamente tomada por sentimentos conflitantes. Na verdade, nem sei mais se o que sentia por ele era só amor. O que quer que fosse, foi uma mistura de uma saudade pungente e uma ferida que jamais sarou. A cada missa que ele celebrava,
Eu sentia algo dentro de mim se agitar. E naqueles momentos, eu tentava me convencer de que ele agora era um estranho. Uma pessoa distante que, apesar de tudo, ainda carregava uma parte de mim. E eu a ele, secretamente. Uma tarde, quando o vi em frente à igreja, sentindo o peso de tantos anos em seus ombros, o tempo pareceu se estender e eu fiquei ali, observando-o de longe, como uma espectadora da minha própria vida. Eu queria ir, até ele queria falar, mesmo que fosse só para dizer olá ou perguntar como ele estava, mas sabia que as palavras não seriam suficientes. A distância entre nós dois já não era mais só física. Ela havia se tornado um abismo que não podia ser preenchido. Não importava o que ele me dissesse. A verdade era que nosso tempo já havia passado. No entanto, naquele instante, quando nossas vistas se cruzaram, algo diferente aconteceu. Em vez de nos afastarmos, como fizemos tantas vezes antes, ele se aproximou. Com uma suavidade em seu passo, ele veio até onde eu estava, sem pressa, como se tivesse toda a eternidade à sua disposição. Eu me senti tomada por um turbilhão de emoções. E quando ele me olhou, com aquele olhar que parecia penetrar meu ser, senti algo profundo, algo que ressoava do passado, do nosso segredo. Mas eu sabia que não poderia mais sucumbir àquilo. Eu era uma mulher diferente agora. Dona Maria, ele disse com sua voz familiar, mas carregada de algo que não soube nomear. Eu sei que os anos passaram e que a vida nos separou de maneiras que não poderíamos entender. Mas eu nunca esqueci o que compartilhamos. E nunca esquecerei o que você significou para mim. O silêncio entre nós se estendeu por um longo momento. E, de repente, senti que o peso daquelas palavras carregava uma verdade difícil de suportar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio. Como se, finalmente, depois de tantos anos, nós dois pudéssemos, ao menos, ser honestos. Eu o olhei e senti pela primeira vez que podia deixar a dor de lado. Afinal, o que o amor significa senão a aceitação das limitações da vida? E quando nos permitimos entender essas limitações, talvez finalmente possamos encontrar algum tipo de paz. Naquela noite, quando voltei para casa, uma sensação de paz me invadiu. Talvez fosse a aceitação do fato de que a vida realmente acontece, de maneira imprevisível. E em certos momentos precisamos abrir mão de nossos maiores desejos para poder seguir em frente. Eu não sabia se aquilo significava que eu estava finalmente liberada daquela dor que carregava por tanto tempo, mas algo dentro de mim dizia que eu tinha dado um passo importante. Durante os dias seguintes, eu passei a ver a cidade com outros olhos. A vida seguia. A igreja continuava a ser um pilar na vida de todos. E eu me via como uma parte dessa grande teia que conecta todos os seres humanos de maneiras que não conseguimos compreender. Eu sentia que minha história, com todas as suas falhas e triunfos, tinha sido apenas uma das muitas histórias entrelaçadas nas páginas da vida, mas que, no fundo, talvez todas elas compartilhassem algo em comum. O desejo de encontrar sentido, de encontrar um propósito, de ser amada e talvez de ter a coragem de viver um amor verdadeiro, mesmo que ele nunca tenha sido completamente meu. Quando olho para trás, sei que posso finalmente fechar um capítulo. Não porque tudo tenha terminado, mas porque aprendi a viver com o que não pude ter. O amor que nunca será meu, mas que, de algum jeito, me fez ser quem eu sou. E esse é um tipo de amor que, para mim, será suficiente. Por enquanto, eu ainda me lembro do cheiro do chá que preparei naquela tarde. O aroma de camomila se misturava ao vento fresco que entrava pela janela. A casa estava silenciosa, como se o mundo lá fora tivesse se afastado de mim por um instante. Eu me sentia em paz, mas também uma estranha melancolia me invadia. Eu tinha vivido uma vida repleta de obrigações, de momentos comuns que formavam o tecido da existência. Mas ao olhar para trás,
Uma sensação de que algo ainda faltava me apertava o peito. O que me assustava, no entanto, não era o fato de ele ter retornado. Era o que isso representava. O que o fato de ele estar ali, naquele momento da minha vida, significava para mim agora, quando o amor já não era mais uma possibilidade. O que isso significava para o meu passado, que estava enterrado e esquecido? O que isso significava para a minha fé, que agora parecia tão frágil, tão incerta? Nos dias que se seguiram ao seu retorno, eu passei a me questionar se ainda poderia fazer parte de sua vida, mesmo que fosse de forma pequena, discreta. Eu sabia que ele não poderia ser meu, mas talvez pudéssemos ser apenas amigos. Talvez ele tivesse mudado. Talvez eu tivesse mudado. Eu pensei que poderia sentir de novo a sensação de estar perto dele, sem que isso causasse tanto sofrimento. Eu estava enganada. O que mais me atormentava não era o desejo em si. Era o que ele representava. Ele era tudo o que eu não pude ter. E ao vê-lo novamente, todas as lembranças de um amor reprimido vieram à tona. Eu olhava para ele na igreja e imaginava todos os momentos que nunca compartilhamos. E, em um momento de vulnerabilidade, eu fui até ele. Eu o encontrei no corredor da igreja, enquanto ele estava saindo para cumprimentar os fiéis. Ele me olhou, e eu senti que ele me reconhecia imediatamente. Algo nos olhares de ambos disse tudo. As palavras ficaram presas na minha garganta, mas, de alguma forma, o silêncio entre nós foi mais eloquente do que qualquer coisa que pudéssemos dizer. Ele me olhou com aquela mesma compaixão. Mas algo mais estava lá. Algo mais sombrio. Eu sabia que ele sabia o que eu sentia. Ele sempre soubera. Mas a vida, com todas as suas obrigações e regras, os separou. O fato de ele ser quem era, o fato de eu ser quem sou, significava que nunca poderíamos ser nada mais do que simples estranhos. Ele me disse algumas palavras gentis e se afastou de mim novamente. Foi ali, naquele corredor frio, que percebi a verdade que sempre soubera, mas nunca quis aceitar. Ele e eu nunca poderíamos ter sido. A sociedade, a igreja, a moralidade. Todos esses fatores impuseram limites ao nosso amor. Mas mais do que isso, era o fato de que nós mesmos nos impedimos, por medo do que o mundo diria, do que poderíamos perder. Eu nunca soubera até aquele momento que o maior obstáculo a superar era o medo que criamos dentro de nós mesmos. Eu me afastei dele lentamente, sentindo cada passo como uma despedida. Ele não precisou dizer nada. O que ele me deu naquele momento foi uma última olhada que me revelou tudo o que sempre precisei saber. Nós dois sabíamos que aquilo era o fim. O fim de uma história que nunca deveria ter começado, mas que havia começado de qualquer forma. Eu não sabia mais o que fazer com esse amor. Eu sabia que ele nunca me amaria da maneira que eu desejei, mas eu também sabia que ele sempre seria parte de mim. Uma parte que eu não poderia esquecer, nem mesmo que quisesse. Eu me sentia estranha por ainda carregá-lo, mas ao mesmo tempo, era o que me mantinha viva. Era o que ainda dava sentido ao meu coração, embora me causasse dor. Foi ali, naquele dia, que tomei uma decisão. Eu não precisaria mais buscar respostas. Eu não precisaria mais viver à sombra desse amor. O que eu precisava era seguir em frente, com a certeza de que o amor, o verdadeiro amor, nem sempre é algo que podemos ter. Ele era algo que se sentia, algo que existia no espaço entre nossos corações, mas que nunca poderia se concretizar. E de alguma forma, eu finalmente aceitei isso. Quando o tempo passou e o peso da velhice finalmente começou a me dominar, eu percebi que talvez fosse tarde demais para entender tudo o que a vida me dera. Eu sempre vivi no compasso das obrigações diárias, mas um fio de saudade e arrependimento se arrastava por dentro, me lembrando de algo que eu havia perdido, a capacidade de viver plenamente. Eu pensava nele muitas vezes, nas tardes silenciosas,
em que a casa ficava vazia, nos momentos em que meus filhos estavam ausentes, trabalhando, ou se cuidando de suas próprias vidas. Mas à medida que a vida foi se desfiando diante de meus olhos, com a morte de amigos e parentes e o desgaste da minha própria saúde, a saudade que eu sentia não era mais apenas pelo amor que não vivi. Era também pelo tempo que passei, tentando negar a mim mesma o que eu realmente sentia. Quantas vezes eu olhei para os rostos de minhas filhas e filhos e tentei me convencer de que tinha feito a escolha certa, que havia me sacrificado para viver uma vida de dever? Mas no fundo, eu sabia que não era assim. O amor nunca é uma escolha fácil, e o amor verdadeiro, esse é ainda mais difícil de abandonar. Não queria ser uma mulher que lamentasse por um amor perdido. Eu sabia que meu papel no mundo sempre seria o de mãe e avó, que minha vida, como a de tantas outras, era feita de pequenas vitórias e fracassos. Mas ao longo dos anos, a memória dele, de Padre José, foi se tornando um fardo e uma bênção ao mesmo tempo. Ele não estava mais aqui, mas em algum lugar dentro de mim, ele ainda era real. Às vezes me peguei perguntando, em uma conversa, silenciosa comigo mesma: e se eu tivesse sido mais corajosa? E se eu tivesse escolhido ele sem medo? Não havia resposta para essas perguntas. O que restava agora era a aceitação. E ainda assim, em noites silenciosas, quando o vento sussurrava nas árvores e a lua iluminava a casa de forma suave, eu podia jurar que, em algum lugar, em algum tempo, talvez houvesse outra vida em que eu pudesse tê-lo amado de verdade. Após o retorno de Padre José à cidade, eu me vi novamente tomada por sentimentos conflitantes. Na verdade, nem sei mais se o que sentia por ele era só amor. O que quer que fosse, foi uma mistura de uma saudade pungente e uma ferida que jamais sarou. A cada missa que ele celebrava, eu sentia algo dentro de mim se agitar. E naqueles momentos, eu tentava me convencer de que ele agora era um estranho. Uma pessoa distante que, apesar de tudo, ainda carregava uma parte de mim. E eu a ele, secretamente. Uma tarde, quando o vi em frente à igreja, sentindo o peso de tantos anos em seus ombros, o tempo pareceu se estender e eu fiquei ali, observando-o de longe, como uma espectadora da minha própria vida. Eu queria ir, até ele queria falar, mesmo que fosse só para dizer olá ou perguntar como ele estava, mas sabia que as palavras não seriam suficientes. A distância entre nós dois já não era mais só física. Ela havia se tornado um abismo que não podia ser preenchido. Não importava o que ele me dissesse. A verdade era que nosso tempo já havia passado. No entanto, naquele instante, quando nossas vistas se cruzaram, algo diferente aconteceu. Em vez de nos afastarmos como fizemos tantas vezes antes, ele se aproximou. Com uma suavidade em seu passo, ele veio até onde eu estava, sem pressa, como se tivesse toda a eternidade à sua disposição. Eu me senti tomada por um turbilhão de emoções. E quando ele me olhou, com aquele olhar que parecia penetrar meu ser, senti algo profundo, algo que ressoava do passado, do nosso segredo. Mas eu sabia que não poderia mais sucumbir àquilo. Eu era uma mulher diferente agora. Dona Maria, ele disse com sua voz familiar, mas carregada de algo que não soube nomear. Eu sei que os anos passaram e que a vida nos separou de maneiras que não poderíamos entender. Mas eu nunca esqueci o que compartilhamos. E nunca esquecerei o que você significou para mim. O silêncio entre nós se estendeu por um longo momento. E, de repente, senti que o peso daquelas palavras carregava uma verdade difícil de suportar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio. Como se, finalmente, depois de tantos anos, nós dois pudéssemos, ao menos, ser honestos. Eu o olhei e senti pela primeira vez que podia deixar a dor de lado. Afinal, o que o amor significa senão a aceitação das limitações da vida?
E quando nos permitimos entender essas limitações, talvez finalmente possamos encontrar algum tipo de paz. Naquela noite, quando voltei para casa, uma sensação de paz me invadiu. Talvez fosse a aceitação do fato de que a vida realmente acontece, de maneira imprevisível. E em certos momentos precisamos abrir mão de nossos maiores desejos para poder seguir em frente. Eu não sabia se aquilo significava que eu estava finalmente liberada daquela dor que carregava por tanto tempo, mas algo dentro de mim dizia que eu tinha dado um passo importante. Durante os dias seguintes, eu passei a ver a cidade com outros olhos. A vida seguia. A igreja continuava a ser um pilar na vida de todos. E eu me via como uma parte dessa grande teia que conecta todos os seres humanos de maneiras que não conseguimos compreender. Eu sentia que minha história, com todas as suas falhas e triunfos, tinha sido apenas uma das muitas histórias entrelaçadas nas páginas da vida, mas que, no fundo, talvez todas elas compartilhassem algo em comum. O desejo de encontrar sentido, de encontrar um propósito, de ser amada e talvez de ter a coragem de viver um amor verdadeiro, mesmo que ele nunca tenha sido completamente meu. Quando olho para trás, sei que posso finalmente fechar um capítulo, não porque tudo tenha terminado, mas porque aprendi a viver com o que não pude ter. O amor que nunca será meu, mas que, de algum jeito, me fez ser quem eu sou. E esse é um tipo de amor que, para mim, será suficiente. Por enquanto, eu ainda me lembro do cheiro do chá que preparei naquela tarde. O aroma de camomila se misturava ao vento fresco que entrava pela janela. A casa estava silenciosa, como se o mundo lá fora tivesse se afastado de mim por um instante. Eu me sentia em paz, mas também uma estranha melancolia me invadia. Eu tinha vivido uma vida repleta de obrigações, de momentos comuns que formavam o tecido da existência. Mas ao olhar para trás, uma sensação de que algo ainda faltava me apertava o peito. O reencontro com Padre José me fez refletir sobre o que eu ainda estava esperando, como se a vida fosse algo a ser consertado, algo a ser completado. Mas o que eu realmente buscava, o que eu esperava encontrar. Ele, com sua serenidade e compaixão, parecia tão distante agora, como uma lembrança de um tempo que nunca seria mais que isso. Uma lembrança. Talvez o que me faltava, mais do que a presença dele, fosse a coragem de viver plenamente o que restava dos meus dias. Era uma luta constante, essa batalha entre o que eu sabia que a vida exigia de mim e o que eu ainda desejava profundamente. As memórias de um amor impossível continuavam a me assombrar. Mas, à medida que os dias se passavam, percebi que não era mais a dor da ausência que me consumia. Era a falta de resolução. Eu precisava entender por que havia escolhido o caminho que escolhi. Por que nunca dei voz ao que sentia. Porque, no fundo, eu sempre acreditei que minha felicidade seria uma escolha egoísta. Eu passei a me perguntar se, ao longo dos anos, havia sido justa comigo mesma. Eu tinha me dedicado a todos, aos meus filhos, meus netos, à igreja, à minha cidade. Mas o que havia de verdade em tudo isso? Eu amava todos, sim. Mas onde estava o amor por mim mesma? Onde estava a força para viver minha própria história, em vez de ser uma sombra das expectativas dos outros? Foi depois daquele dia que encontrei as cartas. Estavam guardadas em uma caixa de madeira no fundo do meu armário. Cartas que escrevi a Padre José, mas que nunca tive coragem de enviar. Eu havia-as escrito, uma por uma, nos momentos em que o vazio tomava conta de mim, quando o peso da nossa separação se fazia insuportável. Eu tinha me permitido escrever aquilo como se fosse uma forma de libertação, mas, ao mesmo tempo, sabia que as palavras nunca encontrariam o destino. Elas estavam apenas ali, registrando um amor impossível. Eu li cada uma delas e, à medida que as palavras fluíam pelos meus olhos,
Eu sentia um nó na garganta. O que elas diziam era tão simples, mas tão cheio de uma verdade crua que eu nunca fui capaz de admitir em voz alta. Eu o amo, e eu não sei mais viver sem essa dor. Uma delas dizia: você sempre será o meu grande amor, mesmo que nunca possamos estar juntos. Outra mais. Eu as li e me senti uma estranha em minha própria vida. Como pude viver todos esses anos sem nunca ter falado isso para ele? Como pude viver minha vida sem dizer o que estava guardado tão profundamente em meu coração? Mas agora, ao encontrar essas palavras, eu sabia que algo havia mudado em mim. Não eram mais palavras de dor, mas de aceitação. Eu tinha que aceitar que, por mais que aquele amor fosse profundo, ele nunca teria o espaço que eu queria. Nunca teria a liberdade que eu desejava para viver plenamente. Mas, ao escrever essas cartas, eu também soubera que havia sido honesta com meus sentimentos. E essa honestidade, embora dolorosa, também era libertadora. Decidi então que precisava confrontar aquele passado de uma vez por todas. Não bastava mais olhar para ele em silêncio. Eu tinha que entender o que significava tudo aquilo para mim. E como esse amor nunca vivido havia influenciado cada escolha que eu fiz ao longo da vida. O que ele realmente significava? Ele era apenas uma lembrança doce e amarga, ou algo mais profundo, algo que eu deveria respeitar de uma maneira que nunca fiz? Naquela noite, com as cartas em mãos, fui até o altar da igreja. A luz suave das velas iluminava os rostos dos santos e das figuras sagradas. Eu olhei para o crucifixo e por um momento senti um alívio indescritível. A presença de Deus sempre foi algo que me trouxe consolo, mas naquele momento havia algo diferente. Eu sabia que meu relacionamento com Deus precisava ser reavaliado. Eu precisava entender que o amor não tinha que ser um fardo, nem um sacrifício. O amor não vivido que eu carregava não deveria ser um peso. Ele deveria ser, de alguma forma, uma forma de gratidão. Gratidão por ter sido capaz de sentir algo tão profundo, tão intransigente e tão humano. Diante daquele altar, senti que talvez fosse a hora de, finalmente, dar um fim ao ciclo. Não porque eu não o amasse mais, mas porque eu finalmente compreendia que esse amor, embora imenso, não me definiria para sempre. Eu precisava viver o que ainda me restava de vida de forma plena e honesta. Eu precisava amar a mim mesma com a mesma intensidade com que amei aquele homem, com a mesma paixão e sinceridade que um dia dediquei a ele. Com o passar do tempo, Dona Maria começou a se abrir mais sobre seu passado. Para seus filhos, ela começou a contar fragmentos de sua história, os silêncios que havia guardado e os amores que havia perdido. Às vezes, ela falava sobre Padre José e outras vezes, apenas sobre os sentimentos que a marcaram. Cada palavra tinha a profundidade de uma vida inteira. Para ela, o que restava era um legado de amor não vivido, mas também de uma jornada de autocompreensão. Ela não havia sido uma mulher infeliz, mas uma mulher que fez escolhas com o coração. Ainda que nem todas fossem compreendidas, ela começou a entender que o que a havia impedido de viver plenamente não foi o amor em si, mas o medo de viver de forma íntegra, de ser completamente honesta com seus próprios sentimentos. E, embora Padre José estivesse distante, e embora a cidade seguisse seu ritmo diário, Dona Maria sabia que sua vida não seria definida por um único momento, por um amor que nunca poderia ser. O que restava era o aprendizado de que o amor, em sua forma mais pura, é feito de sacrifícios, mas também de aceitação. O amor não precisa ser vivido para ser verdadeiro. Às vezes, basta senti-lo, reconhecê-lo e permitir que ele nos transforme. O ciclo da vida de Dona Maria se completou com a compreensão de que o maior amor que ela poderia viver era o amor próprio. E talvez agora, na última etapa de sua jornada,
ela fosse capaz de, finalmente, encontrar paz em sua história. Mas o mistério que sempre envolveu a relação com Padre José e o segredo que ela guardou por tanto tempo ainda ecoava na cidade, como uma memória viva, uma lembrança que nunca poderia ser apagada. Às vezes me pergunto quantas coisas da vida de minha avó Dona Maria eu realmente compreendo. Ela sempre foi tão presente, tão forte, mas havia algo nela que parecia guardado, como se carregasse um segredo que nunca poderia ser totalmente revelado. Quando criança, eu via sua força nas suas mãos calejadas pelo trabalho, nos olhos, que brilham com sabedoria, mas também na melancolia que às vezes aparecia por trás de seu sorriso. Ela nunca falava muito sobre sua juventude, apenas dizia que todas as mulheres carregam suas próprias histórias. Mas, com o passar dos anos, eu comecei a perceber que a história dela era muito mais profunda e complexa do que qualquer coisa que ela tivesse me contado. Um dia, quando eu tinha cerca de 20 anos, encontrei uma carta escondida entre as coisas. Dela. Era uma carta escrita com uma caligrafia cuidadosa, mas a tinta estava um pouco desbotada. Quando abri, reconheci imediatamente o nome. José. Padre José. Eu não sabia o que aquilo significava, mas, ao ler as palavras, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu não entendia muito bem, mas algo me dizia que aquela carta não era algo que deveria estar ali. Era um amor não vivido, algo tão profundo que minha avó nunca se permitiu revelar para ninguém. E foi naquele momento que a história de minha avó começou a se desenrolar para mim. Não mais como um conto distante, mas como algo que fazia parte de mim, da minha própria essência. A dor que ela carregava não era apenas dela. Ela era uma parte de mim também. Talvez de uma maneira que eu nunca imaginaria. O que ela viveu e o que ela sacrificou de alguma forma me influenciou, me formou. Eu senti que sua história estava se tornando a minha, que o que ela não tinha podido viver, eu agora tinha a chance de entender. O amor impossível, a escolha entre dever e paixão, o segredo que ela guardou por toda a sua vida. Tudo aquilo estava ecoando em mim. O mais estranho foi perceber que, embora minha avó nunca tenha falado sobre o romance com Padre José, havia algo nela que indicava que ela carregava essa dor como um fardo. Eu não entendi na época, mas hoje, ao refletir sobre isso, eu percebo que, em muitos momentos, ela se via em uma constante batalha entre o que o mundo esperava dela e o que ela realmente sentia. Às vezes, as escolhas que fazemos não são apenas nossas. Elas são influenciadas por tudo o que fomos, tudo o que os outros esperam que sejamos. Eu, por exemplo, sempre soube que minha vida seria diferente. Cresci ouvindo histórias de como minha avó foi uma mulher forte. Mas também senti que havia algo dentro dela que nunca se curou. O amor que ela perdeu foi algo que, de uma maneira estranha, moldou minha visão sobre as relações, sobre os sacrifícios que fazemos. Será que em algum lugar de meu coração eu também teria que tomar decisões como ela fez? Será que o amor que eu buscava algum dia também me pediria um sacrifício tão grande? Eu encontrei, algum tempo depois, outras cartas. Não eram só cartas de amor, mas também reflexões que minha avó escrevia sobre a vida, sobre as escolhas que fizera. Ela tentava entender o que havia acontecido, o que a havia levado a seguir aquele caminho. Ela falava sobre a dor do não dito, daquelas palavras que nunca saíram de sua boca, como se, mesmo em seus últimos dias, ela ainda estivesse tentando entender como poderia ter sido diferente. E isso me tocou de uma forma profunda. Era como se eu pudesse sentir a presença dela nas palavras, como se sua dor fosse minha agora. Não sei exatamente o que esperava encontrar ao ler tudo isso, mas, ao final, uma coisa ficou clara. Meu coração, meu desejo por algo mais, sempre esteve ligado a algo que fui aprendendo com ela, a partir do exemplo de vida que ela me deixou. E eu comecei a me perguntar:
Será que a história dela realmente acabou? Será que, ao tentar entender o amor não vivido da minha avó, eu também estava tentando entender o meu próprio destino? Eu nunca soube o que aconteceu com Padre José, depois que minha avó partiu. Ele continuou sua vida, sua missão, em outro lugar, provavelmente nunca sabendo o quanto ele significava para ela. Mas eu sabia. Eu sabia o peso do que ela sentia. E agora, aqui estou, tentando não repetir a história dela, mas sem saber exatamente como evitar os mesmos erros. Como entender o que é amar sem medo, sem as amarras que nos impedem de seguir. Em frente? Às vezes penso em minha própria vida, em como os anos vão passando e as escolhas que faço vão se acumulando. Eu também tenho amores não vividos, silenciados, por causa das exigências do mundo, por causa das minhas próprias inseguranças. Será que um dia eu olharei para trás e saberei que o que eu deixei para trás foi algo que eu realmente amei? Ou estarei como minha avó carregando uma dor que nunca passou? Eu sei que o tempo não perdoa. Ele passa, leva as pessoas e, com elas, a memória do que fizemos, do que deixamos de fazer. Mas, de alguma maneira, as histórias continuam a ser contadas. Elas se transmitem geração após geração, como um legado invisível, uma marca indelével. E eu agora carrego a história de minha avó dentro de mim. E com isso, talvez, carregue também as escolhas dela. As minhas escolhas. O que será que o futuro nos reserva quando seguimos os passos de quem veio antes de nós? Eu não tenho todas as respostas. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, nem evitar o que está por vir. O que minha avó fez, o que eu faço, o que cada um de nós faz é parte de uma história maior que nos conecta de uma forma misteriosa e profunda. E talvez o que eu realmente tenha aprendido ao longo de tudo isso seja que a vida não é sobre encontrar respostas definitivas, mas sobre viver com as perguntas, as incertezas e, principalmente, com a coragem de enfrentar o que nos é dado. Legado de minha avó não está apenas no amor que ela viveu e perdeu. Ele está nas escolhas que ela fez, nas dores que ela suportou em silêncio, na sabedoria que ela carregou mesmo quando não sabia como expressá-la. E eu, que agora sou a guardiã dessa história, posso apenas seguir adiante, sabendo que o que ela viveu e o que eu também vivo nunca termina. Ele continua como um fio invisível, conectando-nos a algo maior que nós mesmos. E assim, com cada passo, com cada escolha que faço, sei que a história da minha avó ainda está se desenrolando, ainda está viva em mim. E talvez um dia, as próximas gerações também se vejam envolvidas nesse mistério, nessa busca pelo amor, pela verdade e pela paz. O que será que o futuro trará para os próximos descendentes de Dona Maria? Será que a história do amor impossível continuará a se entrelaçar através das gerações, moldando os corações daqueles que vêm depois? Talvez a verdade sobre o que aconteceu entre ela e Padre José nunca seja completamente revelada. Mas, de alguma forma, o eco de seu amor não vivido continua a reverberar à medida que as gerações seguem, suas escolhas sendo moldadas pelo passado, buscando respostas, amor e compreensão. Ao longo dos anos, eu sempre me vi dividida entre as expectativas que a sociedade tem sobre o que é certo e o que é esperado e o que eu realmente queria para minha vida. Cresci com a imagem de Dona Maria gravada em minha mente. Ela era uma mulher que sabia o que significava sacrifício, que entendia que viver para os outros era, em muitos momentos, a única maneira de se fazer parte do mundo. Ela sempre colocava todos ao seu redor em primeiro lugar. Ela, como muitas de nós, parecia carregar o peso das escolhas feitas em silêncio, o peso das renúncias. Acontece que, com o tempo, eu comecei a me perguntar se eu deveria seguir o mesmo caminho.
Deveria eu carregar a dor e o fardo do amor que nunca vivi, como ela fez? Ou deveria, ao contrário, lutar para ser eu mesma, ser honesta com meus sentimentos e com o que eu realmente queria? A carta da minha avó, aquela carta que eu havia encontrado há tantos anos, sempre voltava à minha mente. As palavras dela eram claras, mas também tão carregadas de arrependimento. Ela falava sobre como ela nunca disse a ele o que sentia, como sempre tentou fazer a escolha certa, o que era esperado dela, mas no fundo, nunca se perdoou por não ter sido fiel ao que o seu coração realmente queria. Eu sabia que a dor da perda e do não vivido foi um fardo que ela carregou até seus últimos dias. Será que isso também seria o meu destino? Eu não queria ser como ela. Eu não queria perder oportunidades de amar por medo do que os outros pensariam ou por medo de seguir o que o meu coração desejava. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que o que minha avó fez foi um reflexo de algo maior, algo profundamente enraizado no modo como as mulheres de nossa família eram criadas para viver. Sempre de acordo com o que a sociedade esperava, sempre fazendo o que era certo, o que era moralmente aceitável. Será que, ao romper com esse padrão, eu estaria traindo a memória dela? Estaria repetindo os erros que ela cometera? Eu estava em um ponto da minha vida em que as questões de amor e sacrifício estavam à minha porta de forma intensa. As histórias de minha avó, embora antigas, pareciam estar ainda frescas na minha mente, moldando minhas decisões. Eu me via refletindo sobre tudo isso em minhas próprias escolhas. E mais uma vez, a pergunta me assombrava. Eu estava preparada para ser honesta com meu próprio coração? Ou seria mais fácil, como minha avó fez, ignorar o amor e seguir a vida como se ele não existisse, como se a saudade e a dor não fossem reais? O que mais me assombrava era a sensação de que minha vida estava prestes a tomar um rumo que eu não poderia mais controlar. Eu tinha tudo o que as pessoas poderiam desejar. Uma carreira promissora, uma família amorosa e um futuro aparentemente estável. Mas, no fundo, sempre havia algo faltando. O que faltava era essa parte de mim que, em algum momento, achou que poderia viver uma história de amor profunda e verdadeira. Uma história que eu mesma escolheria, sem as amarras do que era esperado, sem os limites que nos impõem. Um dia encontrei-me novamente em frente ao altar onde minha avó costumava orar. Eu sabia que estava ali não por acaso, mas porque algo dentro de mim estava pedindo uma resposta, um sinal, uma forma de compreensão que eu ainda não conseguia encontrar. Olhei para as velas acesas, as figuras sagradas, e me lembrei das palavras que minha avó havia deixado escritas. Ela não falava diretamente sobre a dor que carregava, mas havia algo em seu silêncio que, ao longo dos anos, passou a ter um peso cada vez maior para mim. Foi ali, em silêncio, que finalmente entendi. Eu sabia que não poderia fugir de quem eu realmente era. Eu não podia continuar vivendo em função de expectativas, em função de uma história que não era minha. Eu precisava fazer minhas próprias escolhas, mesmo que isso significasse seguir um caminho difícil, talvez cheio de arrependimentos, mas também cheio de descobertas. Eu tinha que ser fiel a mim mesma. Mesmo que isso significasse viver algo que minha avó nunca pôde viver. Um amor pleno, honesto e sem restrições. Eu precisava ser corajosa. Eu precisava parar de me esconder atrás das decisões dos outros e viver o que estava dentro de mim, sem medo, sem mais culpa. Não sabia como isso aconteceria, ou se daria certo. Mas, de alguma forma, entendi que a história da minha avó e as lições que ela deixou não eram para me amarrar ao passado, mas para me libertar dele. Ela não quis seguir seu coração, mas eu estava decidida a fazer isso. O que seria de mim sem essa coragem? Quando decidi ir atrás do que realmente queria,
Eu sabia que enfrentaria resistências, não apenas do mundo, mas também de mim mesma. O medo de repetir os erros de minha avó, de me entregar a um amor impossível, de me perder em algo que não fosse adequado. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em mim que dizia que o amor nunca seria uma escolha errada. Eu queria viver isso de verdade. Foi então que, mais uma vez, o passado e o presente se encontraram de uma maneira inesperada. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, eu vi um homem que me fez parar no meio da rua. Ele não era estranho. Eu o reconheci. Era alguém do passado. Alguém que havia compartilhado parte da história da minha avó. O irmão de Padre José. Ele estava na cidade para uma cerimônia e, ao me ver, sorriu de forma familiar, como se nos conhecêssemos desde sempre. Em sua voz, senti a leveza do tempo, como se ele fosse uma ponte entre o que foi e o que poderia ser. Ele falava com carinho sobre minha avó, sobre o que ela significava para a cidade e para todos que a conheceram. Mas havia uma tristeza nos olhos dele, uma melancolia que parecia transmitir a mesma dor que minha avó carregou. Ele me falou sobre como ela era especial, sobre como ele soubera, ainda que de longe, sobre o amor que ela teve por Padre José. E, naquele instante, tudo o que ela havia guardado, tudo o que ela nunca revelou, me veio à tona, e senti a dor dela se fazendo presente, ainda forte em mim. Ela nunca o esqueceu, ele disse como se fosse um sussurro da memória. E, mesmo quando parecia seguir em frente, você podia ver que algo dentro dela ainda estava lá, esperando. Não pude dizer nada. Aquelas palavras me atingiram com a força de um raio. Eu sabia o que isso significava. O amor que minha avó havia vivido, o que ela perdeu, o que ela nunca conseguiu alcançar, ainda estava ali, pairando entre nós. Agora, ao olhar para minha vida, eu percebo que a jornada que comecei não é apenas minha. Ela é uma extensão daquilo que foi vivido por minha avó, e talvez até mesmo por minha mãe. Como se fosse um ciclo, passando de geração em geração, de uma mulher para outra sem que nos dessemos conta. O que fica é o que aprendemos com essas histórias, com os amores que escolhemos viver, ou que escolhemos deixar para trás. Eu ainda não sei o que o futuro me reserva. Sei apenas que, ao entender a história da minha avó, eu entendi também que é preciso coragem para viver. Não viver de acordo com os outros, mas viver conforme o que nos é mais íntimo, mais verdadeiro. E, quem sabe, isso seja o maior legado que ela deixou. Não a dor de um amor perdido, mas a coragem de viver, de ser fiel a si mesma. Mesmo quando tudo ao redor tenta nos convencer de que a escolha mais segura é a mais correta. Porque, no fim, todas nós precisamos aprender a nos amar antes de qualquer outra coisa. E assim, o ciclo de um amor que não se concretizou, mas que passou de geração a geração, continua. O amor de Dona Maria e Padre José, embora perdido no tempo, permanece como uma memória viva, entrelaçada com as escolhas e os destinos daqueles que vieram depois. Como as histórias que nunca se encerram, elas vivem nas vidas daqueles que as continuam a contar. O que será do futuro de Dona Maria, de sua neta e de todas as outras mulheres que carregam suas próprias histórias? O que o amor verdadeiro nos ensinará nas próximas gerações? O tempo dirá. Mas o que é certo é que as histórias que não se acabam, os amores não vividos, nunca deixam de existir. Eles se transmitem, moldam e de alguma forma continuam a ser vividos. Foi numa tarde de outono, quando as folhas começavam a cair e o vento gelado cortava as ruas, que conheci Lucas. Ele apareceu de forma inesperada, como se o destino o tivesse colocado no meu caminho. Eu estava voltando do mercado com uma sacola cheia de vegetais frescos quando ele esbarrou em mim, sem querer.
Os tomates roxos e as maçãs vermelhas caíram no chão, espalhando-se pela calçada. Ele imediatamente se abaixou para ajudar, e nossos olhares se cruzaram. Eu senti algo ali, algo inexplicável. Não era só a gentileza dele, era a maneira como ele me olhou, como se houvesse algo entre nós desde sempre. Ele se desculpou com um sorriso, e sua voz era suave, mas cheia de uma energia que me deixava nervosa e ao mesmo tempo encantada. "Deixa que eu te ajudo", disse ele, e ao estender a mão para pegar uma maçã, eu senti um leve arrepio. Algo me dizia que esse encontro mudaria a direção dos meus dias. Lucas era diferente. Ele era um homem do mundo, mas com algo profundamente tranquilo. Ele se importava com as pequenas coisas e parecia saber exatamente como falar, como fazer com que as palavras parecessem um abraço. Aqueles primeiros momentos com ele me marcaram de uma maneira que eu não sabia explicar. Nunca imaginei que esse simples esbarrão fosse o começo de algo tão importante. Nos dias seguintes, nossos encontros se tornaram mais frequentes. Ele passava na minha rua, sempre com algum motivo para conversar. Talvez fosse o destino, talvez fosse só a coincidência. Mas para mim parecia muito mais do que isso. Ele era alguém com quem eu me sentia à vontade de imediato. Alguém que sabia como fazer com que eu me sentisse especial, única, sem pressa, sem pressões. Com o tempo, comecei a perceber que Lucas me fazia sentir coisas que eu nunca tinha experimentado antes. Eu, que sempre vivera com a história da minha avó em mente, o amor dela perdido e o peso do que ela não pode viver, sentia que, de alguma forma, o amor que eu poderia viver com Lucas seria diferente. Não havia promessas, não havia expectativas. Era só ele e eu, duas pessoas que se encontraram por acaso, mas que logo se tornaram essenciais uma para a outra. No entanto, com o passar dos meses, os velhos medos começaram a ressurgir dentro de mim. Eu me via repetindo os mesmos padrões que minha avó vivera. O medo de me entregar, de ser julgada, de fazer escolhas que me afastassem do que era aceitável. A história de Dona Maria com seu amor impossível e sua vida dedicada aos outros me assombrava, como se eu estivesse em uma linha tênue entre a liberdade de amar e a prisão de escolhas passadas. Lucas era diferente de qualquer pessoa que eu havia conhecido. Ele tinha um olhar profundo, que parecia entender cada pedaço de mim e, de algum modo, me fazia questionar minhas próprias inseguranças. Ele me fazia sentir vista de uma maneira que ninguém mais havia feito. Mas, a cada momento que passávamos juntos, eu sentia uma leve pressão interna. Eu sabia que em algum lugar dentro de mim havia um medo, uma dúvida que eu não conseguia controlar. Estava eu repetindo os erros da minha avó, me permitindo amar alguém que talvez não fosse uma escolha adequada? Eu sabia que Lucas não era o tipo de homem que se importava com as regras ou com as expectativas da sociedade. Mas eu também sabia que esse amor precisava ser vivido de maneira diferente, sem os medos que minha avó carregou. Eu não poderia deixar que ele se transformasse em um amor proibido, um amor não vivido, como aconteceu com ela. Eu queria mais. Eu queria ser honesta, não apenas com ele, mas comigo mesma. Queria viver com intensidade, sem arrependimentos. Verdade é que, com Lucas, comecei a ver uma parte de mim que eu nunca soubera que existia. Aquele lado mais ousado, mais corajoso, que não tinha medo de se entregar ao amor. Eu queria ser com ele quem eu nunca fui com ninguém. Mas algo ainda me impedia de seguir totalmente esse caminho. Talvez fosse o medo de me perder. Talvez fosse a memória de todas as histórias da minha avó, de todas as escolhas que ela fez, que sempre pareceram ser as escolhas certas, mas que, no fundo, eu sabia que ela sempre teve que pagar um preço por elas. Eu não queria carregar a dor dela dentro de mim.
Não queria que meu amor fosse algo que precisasse ser guardado, algo que precisasse ser escondido. Não queria que minha felicidade fosse à custa de um silêncio imposto por convenções sociais ou expectativas familiares. Mas, ao mesmo tempo, eu me via refletindo o medo de ser feliz. Era como se eu estivesse destinada a carregar a mesma dor que minha avó carregou. A dor de um amor não vivido, não realizado. Em uma noite, depois de um jantar tranquilo, Lucas me olhou nos olhos e perguntou algo que, até então, eu evitava pensar. Você está com medo de se entregar a mim, não está? Eu fiquei sem palavras. Ele me conhecia bem, mas ao mesmo tempo, aquilo me assustou. Eu me vi diante da verdade crua. Eu tinha medo de amá-lo, porque não sabia se estava pronta para perder tudo, como minha avó perdeu. Não é isso, Lucas, eu disse, tentando esconder o tumulto dentro de mim. É só... Eu tenho medo de não ser suficiente, de não saber o que fazer com esse amor, de me perder nele e de não ser capaz de viver minha vida da maneira certa. Ele sorriu suavemente, como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. O que é viver a vida da maneira certa? Quem define o que é certo ou errado, Maria? Você já viveu sua vida tentando ser quem os outros querem que você seja. Mas agora, você tem a chance de ser quem você realmente é. E isso não é uma escolha difícil. Não se você realmente quiser ser feliz. Aquela frase me atravessou. E naquele momento, eu soube que estava em uma encruzilhada. Eu precisava escolher. Seguir o caminho da minha avó, com suas escolhas feitas com base no que era certo para os outros, ou finalmente viver o amor que eu tanto desejava, sem medo de ser feliz? Foi com Lucas que eu comecei a entender que o amor verdadeiro não é feito de regras e limitações impostas por quem não sabe o que se passa dentro do coração. O amor é liberdade, é entrega, é coragem para enfrentar os próprios medos e viver sem as amarras do passado. Aos poucos, fui me permitindo mais. Aos poucos, fui deixando de lado os fantasmas da minha avó e abrindo meu coração para um amor que era só meu, sem comparações, sem expectativas. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que, com Lucas, eu finalmente estava vivendo algo que não queria mais deixar para trás. E, quem sabe, talvez a história de minha avó fosse a lição que eu precisava para chegar até esse ponto. Ela me ensinou o valor do sacrifício, da fidelidade aos outros, mas também me mostrou o que acontece quando o amor não é vivido com a totalidade que ele exige. Eu não queria seguir o mesmo caminho de arrependimento que ela percorreu. Eu queria que minha história fosse diferente. E talvez, finalmente, ela seja. Uma história de amor vivido, de verdade, de coragem. Uma história que, ao contrário de muitas, não precisará ser escondida nas sombras do passado. Será minha, será dele e será nossa. E essa será a história, que, com o tempo, será contada. Quando olho para trás, vejo que sempre me vi como uma mulher que vivia sob o peso das expectativas dos outros. Desde pequena vi minha avó sendo uma mulher que se sacrificava, que não tinha tempo para si mesma. Ela sempre colocava os outros em primeiro lugar, esquecendo-se de viver sua própria vida. Eu cresci ouvindo que isso era o certo a se fazer. A ideia de que a felicidade não deveria vir de escolhas egoístas, mas sim do que era bom para os outros. Mas, com Lucas, algo dentro de mim mudou. Não foi uma transformação rápida, mas um processo gradual de compreensão. Ao passar mais tempo com ele, vi que não precisava me sacrificar o tempo todo para ser feliz. Eu podia ser eu mesma e, ainda assim, dar ao outro o que ele mais precisava: amor, respeito, sinceridade. À medida que nosso relacionamento avançava, comecei a me libertar dos medos que haviam sido enraizados em mim ao longo de toda a minha vida.
A ideia de que o amor verdadeiro só poderia ser encontrado por meio de um sacrifício eterno, como minha avó fizera, começou a se dissipar. Eu percebia que com Lucas, o amor não era um peso. Ele era leve, mas ao mesmo tempo profundo. Ele não exigia que eu me perdesse para que o amor existisse. Ao contrário, ele me ajudava a me encontrar. Quando ele me olhou com aqueles olhos sinceros e me disse, em uma tarde em que estávamos juntos no parque: "Eu não sou perfeito, Maria, mas com você sinto que finalmente posso ser quem sou. Eu não espero que você mude por mim, nem que você se perca, mas quero estar ao seu lado para ver você crescer." Eu soube que havia algo ali que eu nunca imaginaria. Um amor onde eu não precisava ser outra pessoa para ser amada. Mas, mesmo com essas palavras, uma parte de mim ainda estava assombrada. Eu sabia o que isso significava. Eu estava prestes a enfrentar o que sempre evitei, o que minha avó sempre evitou. Eu estava prestes a me entregar completamente a um amor que poderia me mudar para sempre. A entrega total me assustava, e eu não sabia se estava pronta para isso. Eu me vi novamente questionando tudo. Os fantasmas do passado voltando, como se quisessem me lembrar que havia um preço para se dar totalmente ao outro. Em um momento de fraqueza, eu disse a Lucas com lágrimas nos olhos: "Eu tenho medo de me perder em você. Medo de que, um dia, isso não seja mais o que eu espero. Eu tenho medo de que, se me entregar por completo, eu acabe me esquecendo de quem eu realmente sou." Ele me olhou, e não foi com compaixão ou pressa para me fazer sentir melhor. Ele apenas me abraçou, com aquela calma que só ele sabia ter, e disse: "Maria, eu não quero que você se perca. Eu quero que você se encontre. E se algum dia isso não for mais o que esperamos, então nós lidaremos com isso. Mas, por agora, apenas ame a mim da maneira que você pode, da maneira que é verdadeira para você." Aquela noite foi um ponto de inflexão. Pela primeira vez, eu percebi que o medo não poderia mais ser um obstáculo. Eu não estava mais carregando o peso da história da minha avó. Eu não estava mais limitada pelo que ela viveu ou pelas escolhas que ela fez. Eu tinha a chance de criar uma nova história para mim. Uma história de amor sem culpa, sem medo, sem arrependimentos. A chave estava em confiar não apenas em Lucas, mas em mim mesma. Eu sabia que estava finalmente pronta para me entregar. Eu não mais via o amor como algo que exigia sacrifícios imensos ou escolhas dolorosas. Eu percebi que o amor deveria ser algo que alimentasse a alma, que nos permitisse crescer e florescer, ao invés de nos prender em uma rede de expectativas. Eu e Lucas começamos a construir uma vida juntos, uma vida onde eu podia ser eu mesma, sem medo de falhar, sem a sombra de um amor não vivido do passado. E, à medida que nossa relação se aprofundava, percebi que a verdadeira felicidade não vinha de cumprir o que os outros esperavam de mim, mas de ser verdadeira com o que eu realmente sentia. Eu não precisava seguir o caminho da minha avó, e eu não precisava carregar o peso do que ela fez, o que ela não pôde viver. Eu podia viver a minha história, sem o medo de que meu amor fosse uma carga. Em cada dia com Lucas, aprendi que o amor não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser real. E a felicidade não vem de uma vida sem desafios, mas da capacidade de escolher amar, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Eu finalmente entendi que para ser verdadeiramente feliz, eu não precisava me sacrificar para agradar aos outros. Eu só precisava me entregar, sem medo, sem hesitação, ao que fosse bom para mim e para quem eu amava. E assim, com Lucas ao meu lado, com a coragem de ser eu mesma e a compreensão do que minha avó tentou me ensinar, eu finalmente senti que estava vivendo o amor que sempre mereci. A história de Dona Maria
Com seus amores não vividos e as escolhas que fez para viver conforme o esperado, continuou a ressoar nas gerações que vieram depois dela. Sua neta, Maria, foi a primeira a entender que o verdadeiro amor não exigia sacrifícios que destruíssem a própria identidade. Ela não seguiu o caminho que a avó havia percorrido. Maria fez suas próprias escolhas, sempre com a lembrança de sua avó em seu coração, mas com a certeza de que seu destino não precisaria ser o mesmo. O legado de Dona Maria, mais do que um amor não vivido, era a lição de que todas as mulheres e homens têm o direito de viver sua própria história. E que o amor verdadeiro não é feito de renúncia, mas de liberdade, confiança e, acima de tudo, autenticidade. Maria não seguiu as pegadas de sua avó, mas, de certa forma, seguiu as marcas do que ela aprendera, entendendo que o amor não se vive por imposição, mas por escolha e coragem. E assim, o ciclo de amor, dor e aprendizado, que começou com Dona Maria e Padre José, encontrou uma nova forma de viver, através da neta, que encontrou a coragem de ser quem ela era, sem medo de se perder em um amor verdadeiro.